Olá, eu sou o Henrique e esse é o segundo vídeo da nossa série de como modelar essa latinha muito bacana, tá? No primeiro vídeo, se você não assistiu, corre lá no canal, se inscreve e volte para você assistir o primeiro vídeo. Na nossa etapa anterior, nós vimos como modelar a parte do corpo e agora nós vamos modelar o fundo dessa latinha, do corpo dessa latinha, tá? Vamos ver como é que a gente faz? Vamos começar? Ok, nós estamos aqui com o nosso corpo da latinha modelado, né, conforme na última aula, no último tutorial, e agora a gente vai aplicar esse Screw Modifier. Lembrando que a gente já tem o backup dele aqui, e eu vou aplicar o Screw Modifier. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos seguir a referência. O que a nossa referência nos diz sobre esse fundo? Ele me diz que a gente vai subir, a gente vai fazer essa extrusão aqui e depois a gente vai descer, né? Claro, e depois ela faz uma parte esférica, né? Achatado, um esférico achatado aqui embaixo. Para isso, a gente precisa criar uma malha adequada para isso, tá? E eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Vou aqui inverter a minha visualização e já vamos posicionar, já vamos ajustar essa imagem para ela ficar de acordo com o tamanho do nosso modelo. Ó, ajustando aqui, beleza, tá tudo certinho. Feito aqui esse ajuste, você vê que já tá bem parecido a curvatura já, né? Ela se inclinou e fechou aqui, bem certinho. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar essa parte aqui e nós vamos preencher, tá? Com um fio. E agora a gente vai aplicar o inset. Vou aplicar o inset aqui. Isso. E daí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar mais uns 2 insets aqui para dentro, tá? Vou pegar esse inset para cá. Aliás, acho que eu já vou extrudar isso aqui para cima. Vamos fazer isso. Vamos dar um extrude para cima aqui no eixo, já está no eixo Z. Tá? Então acho que isso aqui já tá agradável até aqui. Acho que um pouquinho menos. Porque daí depois ele vai descer também. Eu acho que assim tá bom. E agora a gente vai dar mais 2 insets, tá? Eu vou dar um inset. E vou dar mais outro inset. E agora eu vou excluir essa face. E vou selecionar esse loop inteiro e vou dar um Ctrl F. E vou dar um Grid Fill. Beleza, então o que ele vai fazer? Ele está preenchendo numa malha quadriculada, uma malha de quads, né? Dos polígonos que a gente precisa. Só que ela tá meio tortinha. A gente pode ajustar isso nessas configurações aqui. Ó, deu um offset no -1 e tá ok, tá? Por que eu pedi... Por que eu disse pra gente dar 2 insets aqui? Porque esse aqui vai segurar essa parte e esse daqui a gente vai dar um smooth vertices nesses vértices que a gente está selecionado aqui, para a gente suavizar e não ficar 100% dessas pontinhas aqui, tá vendo? Lá no 0, isso aqui dá muito problema de shading, então a gente vai vai suavizar esses vértices aqui, tá? Se não, que dá pra gente fazer mais ainda fazer um loop maior aqui, e a gente maior não, adicionar um loop aqui no meio e daí a gente dá a gente dá uma suavizada em todos esses vértices que estão aqui, tá? Vamos aqui com o botão direito do mouse e Smooth Vertices. Olha o que acontece. E daí a gente pode... Eu acho que assim ficou legal. Tá vendo? No 1 ficou bom, mas no 2 ficou melhor.
Isso, agora ficou bacana, tá? Por quê? Porque daí agora que a gente vai selecionar esse vértice que tá aqui, não vou fazer o restante ainda. A gente vai selecionar esse vértice que tá aqui e a gente vai puxar ele para cima, mas eu quero que, se eu puxar ele para cima sozinho, ele não vai acontecer nada, tá? Mas aqui na edição proporcional, se eu ativar aqui no modo esférico e eu puxar para cima, olha o que acontece, tá vendo? Aí agora, com o scroll do mouse, eu consigo regular o raio dessa edição proporcional, tá vendo? Então a gente vai, eu vou diminuir para ficar só nesse loop e daí a gente vai puxar mais aqui no esférico. Olha como é que ficou legal. Viu? Ficou bem bacana aqui. Tá. Esse trecho que tá aqui, a gente já vai colocar uns... já vou colocar um loopzinho aqui a gente vai dar uns bevels aqui para ele ficar bem mais suave. Tá? Se eu der um Alt e um Alt click aqui, ele vai selecionar esses edges do meio. Então aqui não é bom. Vamos utilizar aqui no modo de seleção de Edge e a gente vai selecionar esses dois loops com o Alt e o Shift. E agora a gente vai aplicar o Bevel, Ctrl B. Tá? Eu vou aplicar um mais basiquinho aqui. Beleza, acho que ficou bom, hein? Ficou bem bom. Agora, essa parte que tá aqui também, a gente tem que aplicar um bevel aqui também, né? Para ele definir um pouquinho melhor a curvatura. Mas não vou colocar muito perto, não. Vou colocar ele mais longe para ele ficar mais arredondadinho, igual tá na referência. Vamos dar mais uma olhada na referência? Opa! Na nossa referência, tá aqui a imagem. Tá vendo? Tá ela definida, mas não tanto. Tem aqui uma suavizada. Então vamos seguir isso. Tá? Então acho que eu vou colocar só mais um pouquinho. Um pouquinho menos. Isso. Ficou bom. Perfeito. Agora nós estamos com o corpo da nossa latinha completo. Viu? Se você quiser deixar ainda mais arredondado esse trecho aqui, a gente pode puxar um pouco mais para cima. Cadê? Podemos no modo de vértice. Isso. Nós podemos puxar um pouco mais para cima, mas com um pouco menos aqui com um raio um pouco menor. E daí ela vai ficar mais redonda ainda. Ó, já ficou muito legal. Ficou muito bom, muito bom. Gostei bastante. E a princípio eu acho que o fundo tá completo. E no próximo vídeo nós vamos ver como a gente vai fazer a parte da tampa. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou alguma dúvida? Então deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Deixa o seu like também, ativa as notificações e não deixe de perder nenhuma das novidades aqui do vídeo do canal. Beleza? Então a gente se vê até o próximo vídeo.